Se você reparar no vento, você vai naufragar. Olá, bem-vindo ao projeto devocional Fortalecidos para o Dia a Dia. Esse projeto tem a intenção de fortalecer a sua vida através da palavra do Senhor, através da palavra de Deus. E na labuta do seu dia a dia, no seu dia a dia, a palavra de Deus será capaz de te fortalecer para você vencer cada luta diária em nome de Jesus, ok? Antes de continuar, eu gostaria de te pedir algo. Me ajude a crescer esse canal. Você pode fazer isso? Então dê o seu like, se inscreva, compartilhe e comente aqui na descrição do vídeo aquilo que mais lhe chamou a atenção, aquilo que mais Deus falou no seu coração, aquilo que fez o seu coração ser aquecido, o seu coração pulsar por ouvir a palavra de Deus e ela ter chegado até você, ok? Esse vídeo é uma continuação do primeiro que eu fiz, e o primeiro vídeo é o mesmo texto. Eu falei sobre o texto onde Pedro ele reparou no vento, e porque reparou no vento ele começou a ter medo, a naufragar, e ele chegou até a gritar por conta que ele passou a observar e analisar as coisas externas e deixou de olhar para Jesus. E eu quero ler o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Não vou ler todo, porque no primeiro vídeo eu já li todo o texto. Eu quero ler a partir do versículo 25, que diz: Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, o tema dessa reflexão é: não repare no vento. E nós já vimos no vídeo anterior sobre esse mesmo tema, que quando você repara no vento, que são as dificuldades, as adversidades, as circunstâncias da vida, os problemas que vêm, sempre virão sobre as nossas vidas. Quando nós reparamos nisso, no vento, o medo se estabelece sobre nós. E inicialmente o medo se estabeleceu sobre a vida de Pedro. E agora nós vamos ver novamente Pedro reparando o vento, só que agora a consequência está em outra direção. O versículo 30 diz assim: mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou. Então nós vamos agora nos deter nessa parte do texto que diz que quando Pedro reparou no vento, ele começou a naufragar. E essa é a verdade. Quando reparamos no vento, o naufrágio acontece. E a minha pergunta para você é: o que você faria no lugar de Pedro? Olhe só a situação. Pedro está no barco, um homem vem andando sobre as águas, os discípulos identificam esse homem achando que é um fantasma. E agora Pedro, entendendo que era Jesus, diz: Senhor, se for o Senhor mesmo, manda-me ir ao teu encontro. E Pedro foi, porque Jesus deu a ordem, ele foi. Pedro estava caminhando para o encontro de Jesus. E naquele momento, naquele instante, ele reparou nos ventos fortes, parou de olhar para Jesus para olhar para outras coisas. Antes de você responder essa pergunta que eu acabei de te fazer, o que você faria no lugar de Pedro, nós precisamos levar em consideração algumas
situações, a situação do momento. Primeiro, o barco estava em uma distância considerável da terra. O barco já estava distante da terra. Então, olhe só qual era a situação de Pedro. O barco estava longe, ele havia saído do barco, o barco já estava longe da terra, e em vez de ele olhar para Jesus, ele estava focalizando agora na dificuldade. Uma outra situação, o barco estava sendo fustigado pelo vento, balançado pelo vento. E eu queria que você agora estivesse nesse barco e na mesma situação de Pedro. Já era alta madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã, provavelmente a visibilidade não era tão boa. E uma outra coisa, eles viram um fantasma, verdade. Mas não era um fantasma do pensamento hollywoodiano, não, era Jesus andando sobre as águas. Isso era impossível de acontecer, mas Jesus andou sobre as águas. Então Pedro ele se encontra dentro dessa realidade. Para que nós possamos responder a pergunta, o que eu faria no lugar de Pedro? Eu preciso levar em consideração todas essas variáveis, porque às vezes nós gostamos de apontar e mostrar. Ah, você não foi capaz. Ah, você não deu para continuar. Ah, isso, aquilo. Porque nós gostamos de sempre apontar o erro do outro, mas sem levar em consideração a circunstância do que de fato estava acontecendo naquele momento. Diante de tudo isso, o que você faria? Pedro reparou no vento. Meu irmão, Pedro passou por tudo isso, mas ainda não havia começado a naufragar. Pedro só começou a naufragar quando ele reparou no vento. O vento foi capaz de tirar a atenção de Pedro de Jesus. O vento foi capaz de mudar a direção do pensamento de Pedro, que estava em Jesus, e agora Pedro passou a focalizar a dificuldade, a adversidade, porque parou de olhar para Jesus. Então, meu querido, pare de reparar o vento e mantenha os seus olhos em Jesus. E eu aprendo algo interessante. O que é que eu aprendo? Que em meio ao naufrágio da vida, grite como Pedro. Em meio ao naufrágio da vida, em meio à adversidade da vida, em meio à dificuldade da vida, em meio aos tsunamis da vida, em meio aos levantes da vida, em meio a toda essa turbulência, grite como Pedro. Às vezes nós somos muito passivos. Às vezes entramos num estado de stand-by. Está ligado, mas não está funcionando. A luz está ligada, mas o aparelho não está funcionando adequadamente. Ele não iniciou o processo de ligar de verdade. Está em stand-by. Às vezes nós entramos em um estado de stand-by cristão que nos faz viver uma vida linear, sem uma profundidade maior com o Senhor. Estamos ali, o sinal está aparecendo, mas de verdade ainda falta algo da nossa parte para com o Senhor. Pedro gritou. Então eu quero te dizer, meu querido, minha querida, você que está me vendo agora e que está ouvindo essa devocional agora, haverá momentos em sua vida que você vai ter que sair de sua zona de conforto e vai ter que gritar como Pedro. E é bom que isso aconteça, para que você possa despertar e sair de um estado onde você acha que não tem solução, e tem solução. Pedro gritou, e você tem que gritar também. Em meio ao naufrágio da vida, grite por Jesus, clame por Jesus, busque a presença de Jesus. No próximo vídeo, em que nós iremos falar sobre o desespero, nós vamos aprender outras lições importantes para as nossas vidas. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus,
Nós vivemos dias, Senhor, que são dias difíceis. Esse momento, Pai amado, de quarentena, de dificuldade, de restrição, são dias difíceis. E fora, Pai amado, essa colocação, temos também em nossas vidas dias que são adversos, dias difíceis, dias, Pai amado, que às vezes é difícil de ultrapassar. Mas, Senhor, nós aprendemos com a Tua palavra que Pedro gritou, Pedro clamou, Pedro se moveu, Pedro resolveu sair do estado de inércia e avançar, gritando para chamar a Tua atenção. Senhor, que o Senhor nesta hora também possa ouvir o grito do Teu filho, da Tua filha, que depende do estender das Suas mãos para socorrê-lo. Então, Senhor, em nome de Jesus, escute o clamor nesta hora. Escute, Senhor, o nosso clamor nesse instante. Deus providenciando o socorro que nós necessitamos. Em nome de Jesus. Não repare no vento. Continue olhando para Jesus. Eu queria te pedir mais uma vez que você pudesse se inscrever no canal, dar um like, me ajudar a crescer esse canal para que esse vídeo devocional desse projeto Fortalecidos para o Dia a Dia chegue a mais pessoas. Espero que você tenha sido abençoado, abençoada com essa palavra e não se esqueça, continue olhando para Jesus. Fique com Deus e até a próxima.